de número, opa, 15, um dia eu ainda aprendo, um dia eu ainda aprendo o que é que eu tenho que fazer aqui, tá? A gente está começando agora para dar continuidade àquela questão, tá? A questão acho que é 30, né? Que daqui a pouco a gente vai voltar para ela. Questão 31, perdão, 31. E já também para a gente adentrar no novo assunto, a segunda parte da ideia daquela da lógica de argumentação, falando um pouquinho da parte de estruturas lógicas. Vamos já tocar nesse assunto, falar um pouquinho de teoria e, logicamente, resolver exercício. Não sei se nessa aula ou na próxima, mas também a gente não tem muito pensar em quantidade de aulas, a gente vai cobrir o nosso edital aqui sem estresse, sem problema nenhum. Perfeito? Vamos voltar lá para a nossa questão. Deixa eu ligar meu tablet aqui para acompanhar a nossa questão. Bom, vamos voltar lá já comentando, deixa eu aparecer com ela aqui, aqui tá aí, eu aqui, bom, já comentamos a questão, a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C a gente já falou também daquele nosso, né, aquela ideiazinha. Vamos falar agora da alternativa D e a alternativa E. Vamos ler? Vamos trazer aqui para nossa, deixa eu sair daqui, tá? Vamos lá para nossa leitura da questão de número aqui, né? Aqui no ponto. Aqui para cá. Pronto, voltei aqui. Vamos aparecer com ela aqui. Tá aí. Vamos para o item D agora. Que a gente já tinha visto que era o nosso gabarito, né? Era o nosso gabarito. Essa daqui tá para a gente comentar um pouquinho. Todas as aves são humanas e nenhum cachorro é humano, logo nenhum cachorro é ave. Pessoal, o item D é exatamente a ideia que a gente precisa ter do nosso argumento, né? Eu tenho duas premissas. Todas as aves são humanas, nenhum cachorro é humano. Depois eu vou tentar chegar na minha conclusão. Então, a prática daquilo que a gente colocou em teoria anteriormente. Duas premissas, a gente esquece a conclusão. Vou tentar juntar essas duas diagramas em um só. Vamos lembrando aqui, ó, eu tenho na primeira premissa aves e humanos, tá certo? Na segunda eu tenho cachorros e humanos. O que é que eu não tenho em comum? Cachorros e aves. Vale qualquer coisa entre cachorros e aves, desde que eu não fira as minhas premissas. Pronto, tchutchuquinha. Vamos aqui para nossa telazinha para a gente voltar para cá. Tá aí. Vamos para a alternativa D agora aqui para gente. Em branco. Alternativa D. Bom, a minha premissa 1 traz o todo. Todas as aves são humanas. E premissa 2, nenhum. Nenhum cachorro é humano. Pronto, vou tentar agora juntar essas duas para chegar à minha conclusão. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Eu escolho uma e desenho. Vou escolher uma, a minha P1, aves, humanos. Falta desenhar quem? Falta desenhar o cachorro. E o cachorro não pode pegar em nenhum pedaço do humanos. Cachorro. Meu povo, olha só. E aqui cabe um detalhezinho pra gente. Se você olhar e tirar as letras, e você olhar a questão do Windows, do Linux e do Unix, é exatamente a mesma ideia. Ele só mudou a perfumaria. Ele fala agora de ave, lá ele falou de sistemas operacionais, mas a ideia é a mesma. Nós fizemos a P1 com todo, lá também fizemos isso. A P2 nós fizemos com nenhum, também fizemos aqui, e a conclusão deu a mesma. Ou seja, a gente já começa a criar a ideia de que a conhecer essa junção. Nós fizemos duas questões onde ele mudou a perfumaria, mas que a ideia, a base, a essência é a mesma. É isso que vocês têm que ficar atentos. Tá certo? É essa ideia que a gente precisa ficar atento. E é por isso, se a gente agora ler a nossa conclusão, está escrito nenhum cachorro é ave. Pessoal, olhando para a nossa figurinha, o nosso diagrama, nenhum cachorro é ave, verdadeiro, não há qualquer relação, não há qualquer contato entre cachorro e ave. Portanto, o gabarito da nossa questão é letra D, como a gente tinha falado anteriormente. Está provado, né? Eu olhei, né? Eu olhei aqui, ó, meu olhinho aqui bonitinho. Que olho feio. Como é que isso aqui é um olho? Mas tá... Aqui são cílios. Eu estou olhando para cá. Olha que beleza, rapaz. É quase
sei lá, bate a foto e posta no Facebook de tão bonito que isso é. Eu vou bater uma foto e dizer assim, olha, isso aqui é um olho, tá certo? Então, olhando para a nossa conclusão, eu pergunto, nenhum cachorro é ave, nenhum cachorro é ave. A conclusão seria verdadeira e o meu argumento não, será válido. Perfeito, meu povo. Então, essa é a ideia que a gente precisa ter em mente. Deixa eu sair aqui. Eu estou até envergonhado com esse meu olho que eu fiz aí, tá? Vamos voltar, vamos lá para nossa questão, né? A alternativa é, em Brasília moram muitos funcionários públicos, Gustavo é funcionário público, logo Gustavo mora em Brasília. Pessoal, vamos pensar um pouquinho com relação a o que está escrito aqui, ó, em Brasília moram muitos. Traz um pouquinho da mesma ideia da alternativa B. A alternativa B me diz que não existem cachorros, a gente não tinha, perdão, não existem cientistas loucos, a gente precisaria entender, a gente precisa entender que qual era a proposição categórica, que é a ideia mesma. Em Brasília moram muitos funcionários públicos. Pode dizer que são todos? Não. Mesmo sendo muitos, eu não posso garantir que são todos. Eu posso conseguir que são alguns muitos, mas alguns funcionários públicos moram em Brasília. Essa é a nossa premissa 1. Então, vou trabalhar com algum. Vamos lá para o nosso resuminho aqui, né? Para o nosso rascunho. Para minha alternativa é, a ideia que nós temos é que aqui eu vou ter para a minha premissa 1, dando uma ideia de algum. Então, alguns já sabemos desenhar, ó, alguns funcionários públicos moram em Brasília. O que é que eu vou ter que fazer? Gustavo, funcionário público. Pessoal, o Gustavo tem que estar dentro desse diagrama. Gustavo tem que estar dentro desse diagrama. Então, eu posso pensar em duas posições. O Gustavo pode estar aqui e dar uma relação com Brasília, mas o Gustavo também pode estar aqui, o que não me dá essa relação com Brasília. Em ambos os casos, os casos, Gustavo é funcionário público. Gustavo é funcionário público. Então, sendo funcionário público, eu estou atendendo às minhas duas premissas. A premissa do algum e agora do Gustavo, minha premissa menor. Posso garantir, então, que Gustavo mora em Brasília? Não posso. Existe uma situaçãozinha aqui. Existe uma situação. Nossa Senhora, que negócio. Eu não estou fazendo nenhuma seta. As setas estão cada dia melhores. Beleza, pronto. Esse Gustavinho aqui, assim, esse cara é funcionário público. Alguns funcionários públicos moram em Brasília, mas esse cara não mora em Brasília, portanto, não pode ser a minha alternativa, não pode ser a alternativa E. Como a gente já tinha mostrado, opa, peraí, como a gente já tinha mostrado anteriormente, o gabarito da nossa questão é letra D. Perfeito, pessoal. Ficou legal aí, direitinho. Vamos voltar aqui para nossa telazinha. Deixa eu aparecer aqui. Pronto. Olha só. É isso que a gente precisava falar da parte de diagramas lógicos. Você pode buscar e aí vai depender muito de como está a tua familiaridade com o assunto. Sentiu ainda um pouquinho de dificuldade? Pega qualquer questão envolvendo diagramas lógicos, né? Falando de argumento, falando de premissas, tá? Onde traz um desses três termos, todo algum e nenhum. Algum não é muito difícil aparecer. E pega as premissas, desenha, tenta juntar e depois lê a conclusão. O que é que pode acontecer, especialmente quando não é o CESP, é mesmo nessa sua forma de estudo, se você achar interessante procurar essas questões. Ele dá as duas premissas e não dá a conclusão está nas alternativas. Tá? Então a ideia é você fazer o desenho desses dois diagramas e comparar cada alternativa com os teus diagramas. Aquela alternativa que se encaixar em todos os diagramas, será o gabarito, né? Será a resposta das nossas questões, será a conclusão para as nossas premissas. Beleza? Pronto. Finalizamos assim aquele primeiro tópico que nós explicamos da parte da lógica de argumentação. Ou seja, se eu tenho, dentre as minhas premissas e a minha conclusão, proposições categóricas com todo, com algum e com nenhum, nós resolvemos através das estruturas lógicas. Como é que nós vamos atacar agora?
pela segunda parte. Quando eu tenho, dentro das minhas premissas e a minha conclusão, proposições simples ou proposições compostas, os nossos conectivos, nós vamos atacar por meio das estruturas lógicas. É isso que nós vamos falar um pouquinho agora aqui no nosso rascunho. O material está à disposição aí de vocês. Vamos aqui para a gente brincar um pouquinho dessa parte agora, falando um pouquinho, digamos, mais teoria, né? Vamos falar um pouquinho aqui desse assunto da parte das estruturas lógicas. A ideia inicial aqui que a gente precisa ter é como é que eu vou identificar uma questão de estruturas lógicas. Primeiro, para cá, estruturas. Bom, a ideia do argumento continua, tá, pessoal? A ideia do argumento continua. Premissas verdadeiras querendo chegar à minha conclusão. Perfeito. Só que dessa vez, agora, a base do meu argumento não vão ser as proposições categóricas. Vão ser as proposições simples, pode ter proposição simples, ou as compostas trazendo os meus conectivos. Tá? Então, essa vai ser a base do nosso estudo. Nós vamos partir da mesma maneira, nós vamos partir da mesma ideia, certo? Eu tenho premissas, informações verdadeiras, que nós consideraremos verdadeiras, nós vamos querer chegar agora à nossa conclusão. Nas estruturas lógicas, a principal ideia que a gente precisa ter em mente é que, a partir dessa ideia de premissas, portanto verdadeiras, eu vou ter as minhas informações, as minhas proposições simples ou compostas, eu vou tentar encontrar o valor lógico de cada parte das premissas. Vou dar uma ideia. Digamos que eu tenho duas premissas apenas. Uma delas é um conectivo E, uma conjunção, e a segunda é uma condicional. Tá? Digamos que essas duas premissas são formadas por três proposições diferentes, proposições simples. Tá? Eu digo, sei lá, estudo e tenho sorte, se estudo, então passo. Pronto. Então eu tenho estudo, tenho sorte e passo. Três proposições que formam as minhas duas premissas. A ideia é que, baseado nessa ideia de premissas, portanto verdadeiras, eu vou tentar encontrar o valor lógico de passo, de estudo e de tenho sorte. Lógico, mostrando algumas técnicas que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. A gente vai falar dessas técnicas, como é que eu vou identificar esse tipo de questão e como é que eu vou atacar essa questão, como é que eu vou resolver essa questão. Então, essa é a nossa ideia para a parte do argumento envolvendo a parte das estruturas lógicas. De modo geral, nós temos quatro tipos de trabalhar com essa situação, certo? Primeiro tipo, esse é o mais comum, disparadamente, em todas as bancas, não só no CESP, tá? Pau a pau. Mas de todas as bancas, tá? Nós vamos procurar esse que o PH chama de tipo 1, uma das duas situações. Nós vamos procurar uma proposição simples ou uma conjunção. Quando eu chegar, tá? Eu vou explicar o porquê que nós vamos atacar essa questão quando eu tiver esses dois casos. Vou mostrar como é que a gente vai resolver esse tipo de questão quando acontecer isso. O meu tipo 2, a primeira coisa para chegar no tipo 2 é o seguinte: a tipo 1 não encaixa. Eu não tenho premissas com proposição simples ou conjunção, tá? Então, aí eu passo para o tipo 2. E qual é o meu tipo 2? O tipo 2 vai envolver disjunções exclusivas. O nosso ou, né? Ou, vamos falar daqui a pouco sobre isso aqui, tá? Nosso tipo 3, passamos da 1, passamos da 2. Vamos para o tipo 3, quando envolve condicionais, a nossa disjunção e a nossa bicondicional. É como se fosse o resto, tá? Como se fosse o resto. Como é que a gente vai atacar se eu não me encaixo nem no tipo 1 e nem no tipo 2. E especialmente para a gente que está vendo agora, o que o PH chamava carinhosamente de a nova cara do CESP. Perdão.
a nova cara, que não é tão nova, e já não é mais nova, eu chamo agora só da cara do CESP. Ou seja, é uma questão bem específica que a gente tem, tá? Que, logicamente, o CESP trabalha, envolvendo essa parte de lógica de argumentação, tá? Para cada uma delas existe uma abordagem. Normalmente, também não é uma questão tão frequente do CESP, tirando a cara do CESP, mas, de uma maneira geral, nós vamos tentar encaixar numa dessas 4 maneiras as nossas questões. O item 2 nós vamos falar, mas bem rapidamente, é bem tranquilo, mas o CESP até hoje, pelo menos no que eu encontrei, já tem um banco de provas bastante grande, nunca vi ela cobrar essa parte das junções exclusivas. Caso apareça por aí, a gente sabe também como resolver. O caso 3 também, o caso 3 e o caso 4, eles acabam se parecendo um pouco, tá certo? E aí a gente vai mostrar também cada um o caso 3 e especialmente o nosso caso 4, a cara do CESP, que é um entendimento um pouco diferente que a gente vai ter que ter. Tá certo? Então a ideia agora, qual vai ser da nossa aula? Primeiro, nós vamos ver questões, tá certo? Questões onde a gente vai ver o que é que vai aplicar. Em qual desses 4 casos que a gente está vendo aqui embaixo que a gente vai aplicar. A partir desse caso, quando a gente descobrir bom, qual é a linha que eu vou seguir aqui, é a linha do tipo 1, como é que eu resolvo essa questão do tipo 1? Ah, não, é do tipo 2, como é que eu resolvo? Do tipo 3 e especialmente a parte da cara do CESP, tá certo? Para a gente trabalhar. Perfeito? É isso que nós vamos fazer agora, tá? A partir do meu tipo 1. Bom, vamos apagar aqui mais uma vez aqui a nossa telazinha para a gente falar especificamente desse caso agora, do caso do tipo 1, né, que é o primeiro caso que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Nessa parte das estruturas lógicas, que é o mais comum, digamos assim. Digamos de uma maneira geral, tá? Muita gente cobra e aí até mesmo esse conhecimento que a gente vai estudar agora, ele não serve especificamente para o CESP, tá? A ideia, e por isso que nós vamos falar de todos os casos, inclusive aquele caso perdão, que o CESP não trabalha, para que você tenha uma ideia geral. Tá? Hoje você está fazendo um concurso para o CESP, mas amanhã você pode estar fazendo um concurso, por exemplo, para a ESAF, para a Receita Federal, e lá, essa mesma ideia de estruturas lógicas você vai levar lá, lógico, tirando a cara do CESP. Tá? Mas os 3 eventos, os 3 tipos, também vai te servir. O que você vai fazer uma prova para, sei lá, o TRT, um TRT aí, ele vai cobrar, sei lá, FGV, vai valer esses 3 tópicos para vocês também. Então, qualquer banca que entra nessa ideia de estruturas lógicas, esses 3 conceitos você vai poder aplicar tranquilamente, tá certo? Vamos falar um pouquinho mais agora desse tipo 1, né, que é o caso o meu tipo 1 aqui. Pronto. O meu tipo 1, que vai envolver o quê? Vai envolver proposições simples ou a minha conjunção. Pronto. Passamos o seguinte, antes de eu entrar mais em detalhes aqui com relação a essa questão, vamos dar uma olhada lá no nosso material de apoio, tá? No material da nossa aula. Cadê ele? Tá aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na parte... Ó, tá aí no material da gente da aula 15, o exemplo 32 para a gente. Então, vamos ler rapidamente aqui. As proposições seguintes constituem as premissas. Eu vou fazer isso, deixa eu aparecer aqui no final mesmo sendo as alternativas, a gente não vai ainda chegar nelas. Mas a ideia é, vamos lá? Bom, as proposições seguintes constituem as premissas de um argumento. Pronto. Ideia, premissas, portanto, são verdadeiras. Bianca não é professora, é uma premissa. Premissa 2. Se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora. Premissa 3. Se Ana não trabalha na área de informática, então Paulo é técnico. Premissa 4. Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora. Olha qual é a ideia que a gente precisa ter em mente. Então, primeira ideia que a gente coloca, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu entendo até os pontinhos, 4 premissas. Assinala a opção correspondente à conclusão que torna esse argumento um argumento válido. Então, esse tipo de questão, agora qual é a ideia? Onde é que vai estar a minha conclusão? Nas alternativas aqui, ó, alternativas aqui embaixo, tá certo?
Então, a ideia é, aplicando a regra que a gente vai conhecer agora, né, das estruturas lógicas, e aí lembrando, estou falando de premissas, e olhando as minhas premissas, ela tem proposições categóricas? Não tem, são proposições simples ou proposição composta com nosso conectivo, estruturas lógicas. Ponto lindo e maravilhoso. Tá certo? O que é que eu tenho? A partir dessas premissas verdadeiras, o que é que eu vou buscar? Encontrar cada valor lógico de cada parte. Eu quero saber se a Bianca é ou não é professora, se o Paulo é ou não é técnico de contabilidade, ou seja, se ele é verdadeiro ou falso. Saber se a Ana trabalha ou não trabalha na área de informática, verdadeiro ou falso. Ou seja, eu quero descobrir o valor lógico de cada parte, ou seja, de cada proposição formadora das minhas premissas. Eu tenho Bianca professora, eu quero saber se isso é verdadeiro ou falso. Eu tenho Paulo técnico de contabilidade, eu quero saber se isso é verdadeiro ou falso. Eu tenho que a Ana trabalha na área de informática, se é verdadeiro ou falso. Carlos é especialista em recursos humanos, verdadeiro ou falso. Eu tenho 4 proposições que formam as minhas 4 premissas. Primeira coincidência, tá? A mesma quantidade, não é problema. Então eu vou tentar descobrir cada partezinha dessa. Baseada em quê? Nas premissas sendo verdadeiras. Essa é a ideia de uma questão de estruturas lógicas. Baseada em premissas verdadeiras, eu vou tentar encontrar o valor lógico de cada partezinha. Pergunto a vocês, olhando para as premissas que vocês estão olhando aí, eu tenho, dentre elas, proposição simples e ou conjunção? Tenho. A minha primeira premissa, Bianca não é professora, ela é uma premissa, portanto, ela é por conseguinte, formada por uma proposição simples. A minha P2 é uma condicional, a minha P3 é uma outra condicional e a minha P4 é uma disjunção. Ou seja, ela se encaixa no primeiro tipo que nós iremos estudar, porque a minha premissa 1 é uma proposição simples. Então, toda vez que você pegar esse tipo de questão e analisar, você vai buscar, dentre as premissas, um dos dois casos. Se eu tenho, dentre as premissas, uma proposição simples, é isso o nosso caso, Bianca não é professora, ou 2, se eu tenho uma conjunção, isso eu vou falar daqui a pouco, quando é que eu vou trabalhar também com uma conjunção. Perfeito? Então, entendemos o nosso raciocínio e aí qual é a ideia agora? Vamos lá para o nosso rascunho para a gente falar um pouquinho mais. Olha qual é a ideia agora. Bom, a primeira situação que eu preciso é, eu vou tentar ver se dentre as minhas premissas e a minha conclusão, eu tenho um dos dois casos. Se isso acontecer, resolvo através do tipo 1. Qual é a ideia do tipo 1? Então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Uma das duas é por lá que eu começo. É por lá que eu começo. Eu vou começar a minha resolução através dessas duas. Para quê? Descobrir o valor lógico dessa premissa. Se ela é uma proposição simples, ficou fácil. Quando ela é conjunção, daqui a pouco eu falo. A partir daí, eu vou brincar no que o PH chama carinhosamente de puxa a cordinha. Não vou me perguntar de onde é que veio essa música, não, que eu não sei não, viu? Olha qual é a ideia do puxa a cordinha. Bom, a partir do momento que você descobre o valor lógico de uma determinada proposição que forma uma das premissas, eu vou puxar a cordinha dessa proposição e vou procurar. Será aonde é que essa proposição está amarrada em outro canto? Ou seja, aonde é que eu tenho essa proposição em uma outra premissa? É para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. E a partir daí eu vou puxando a cordinha, passando por todas as premissas, tentando descobrir o valor lógico de cada parte. Carinha de emoticon, não sei, PH, ainda não ficou muito claro. Então vamos colocar lá no nosso exemplo da questão de número 33, né? 32. Então vamos lá, vou desaparecer rapidinho para a gente começar a trabalhar com essa questão. Vou bem devagarzinho, tá? Sem estresse. Por favor, não marca o tempo. E o PH demorou 72 minutos para resolver essa questão. Não. A ideia aqui é que fique muito bem claro como é que a gente vai resolver. Por quê? Porque vai ser com base nessa resolução que a gente vai resolver as próximas questões quando aqui tiver o meu tipo 1, quando eu tenho uma proposição simples ou uma conjunção. Pode até ter as duas ao mesmo tempo, tá? Vamos lá.
Deixa eu sair daqui. Vamos apagar aqui a nossa tela para a gente resolver a nossa questão de número 30 e... Bom, nosso exemplo 32. Então, nós vimos lá que eu tenho P1, P2, P3 e P4. Perfeito. P4. A minha P1 é uma proposição simples. Eu vou dizer assim, ó, cuidado, marca sempre o não, tá? Ó, não para Bianca, professora. Né? Bianca não é professora. Então, Bianca, professora, negação. Perfeito? A minha P2 é uma condicional. Condicional. E aí eu tenho, o Paulo é técnico de contabilidade. Então, Bianca, professora. Bianca, professora. P3. Novamente, uma nova condicional. Se Ana não trabalha com área de informática, negação de Ana trabalha com a área de informática. Então, Paulo é técnico em contabilidade. Por último, eu tenho um ou, né? Aliás, dois ou, duas disjunções. Eu tenho que o Carlos é especialista em recursos humanos, ou a Ana não trabalha, né? Negação de Ana trabalha na área de informática, ou a Bianca é professora. Pronto, estão montadas as nossas, digamos, a nossa tradução. E aqui fica, hashtag fica a dica para vocês, tá? Ainda mais porque na nossa prova a gente não tem tanto espaço. Trabalhar na forma simbólica, como a gente está fazendo, não nos ganha tempo e a gente esquece um pouco do nosso texto. Nós vamos nos concentrar com a ideia da resolução, tá? Não me interessa agora o que é que significa cada uma dessas letrinhas, desses símbolos que eu coloquei. O que me interessa é o estudo que eu vou fazer com base nas minhas estruturas lógicas, certo? Vamos voltar para lá. Olha qual é a ideia agora. Bom, sabemos que P1, P2, P3, P4 são premissas, portanto, todas elas são verdadeiras. Perfeito. E aí eu disse a vocês, vamos começar por um dos dois casos, proposição simples ou conjunção. Nós vimos que a minha P1 é a nossa proposição simples, não é por aqui que eu vou começar. Vou começar pela minha P1. Ou seja, eu sei que negação de BP tem que ser o quê? Verdadeiro. Pessoal, quando é que a negação de uma proposição vai ser verdadeira? Quando essa proposição, no caso BP, for falsa. Beleza. Ficou tranquilo? Pronto. Pessoal, olha só o alerta. Especialmente na parte das estruturas lógicas, se você não está muito bem passado na casca do alho com a tabela verdade que a gente estudou nos conceitos iniciais de lógica, teremos problemas. Aqui é tabela verdade na sua essência, no seu mais alto grau de ideia, né, de resolução de questões. A gente vai precisar ter aqui a ideia. Então, se eu digo que uma negação de uma proposição é verdadeira, é porque essa proposição vai ser falsa, tá certo? Se essa proposição, a negação dessa proposição for falsa, então é porque ela deveria ser verdadeira, tá? Então, isso tudo a gente estudou lá na parte dos conceitos iniciais de lógica e nós vamos aplicar aqui também, tá certo? Bom, descobri que BP é falso. Eu vou puxar a cordinha agora. Eu vou procurar quais são as premissas que tem também BP. Pessoal, ajuda aí. Quais são as premissas que tem BP? Eu tenho aqui BP em P2, falso, e eu tenho em P4, falso. Bom, como o P4 ainda tem mais duas, eu vou atacar aqui em P2. Qual é o meu objetivo agora? Eu tenho o valor de BP, eu vou querer encontrar o valor de PTC. Eu digo o seguinte, eu quero descobrir o valor da minha primeira parte, sabendo que eu tenho uma condicional, sabendo que a segunda parte é falsa e que a minha premissa, por ser premissa, é verdadeira. Okay? Tabela verdade da condicional. Pessoal, olha qual é a ideia. Pelo mantra do PH lá, eu dizia o seguinte, que na condicional só será falso quando for quem? Vera Fischer. Pessoal, eu posso ter Vera Fischer em uma premissa? Não posso.
Porque Vera Fischer leva a uma proposição falsa e eu não posso ter, nesse caso, por ser premissa falsa. Então, olhando aqui para cima, eu posso ter, nesse lugar que está vazio aí, eu posso ter verdadeiro? Não, porque ficaria Vera Fischer e Vera Fischer seria falso. Logo, a minha primeira parte tem que ser o quê? Falso. A minha primeira parte tem que ser falso. Ou seja, essa partezinha aqui do PTC tem que ser falso. Vou deixar anotadinho aqui, ó. Já sei que o BP é falso. Já sei que o PTC também vai ser falso. Puxa a cordinha. Venho aqui para a minha P3, falso, e é a mesma ideia aqui de cima. Ora, se eu tenho eu quero encontrar a minha primeira parte da minha condicional, sabendo que a segunda parte é falsa e que a minha premissa é verdadeira, obrigatoriamente a primeira parte tem que ser falsa, porque senão daria Vera Fischer, e Vera Fischer é falso. Ou seja, ó, negação de ATI tem que ser falso. O ATI tem que ser verdadeiro. Opa, nos ajudou aqui na minha P4, ó. Se o ATI é verdadeiro, isso aqui, negação de ATI, vai ser falso. Preciso descobrir agora o valor dessa disjunção. Sei que então, falso ou falso aqui, vai me dar falso. E como eu quero uma premissa verdadeira, a primeira parte tem que ser o quê? Verdadeira. Não ou agora? O ou, uma das duas partes tem que ser verdadeira. Essa parte tem que ser verdadeira, ou seja, CERH tem que ser verdadeiro. Então veja agora a ideia para a gente. Partindo das nossas premissas todas verdadeiras, eu consegui descobrir o valor lógico de cada parte das minhas premissas. Façamos assim. Assim. Vamos dar um stop in the name of love, vamos finalizar a aula de número 15. Daqui a pouco vai ficar tudo paradinho, a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito da questão de número 32 e do tipo 1 que nós estamos falando da parte de estruturas lógicas, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai e na mamãe.